de que o dispositivo só se aplica às áreas convertidas até 14 de dezembro de 1998. A exemplo da compensação. Mais uma vez, o debate técnico-jurídico polariza os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, gerando inseguranças aos proprietários e possuidores de imóveis rurais. A visão míope do processo e o radicalismo na aplicação das normas colocam o setor da base primária refém de um sistema capaz de inviabilizar a economia e a sobrevivência de inúmeras famílias. E isso posto por não só os grandes proprietários que estão sendo atingidos, mas principalmente os pequenos e beneficiários agricultores da agricultura familiar e da reforma agrária. E que no meio desse tiroteio de normas e previsões legais estão sendo obrigados a arcarem com um passivo ambiental das áreas destinadas aos assentamentos de reforma agrárias e fadados a morrer à míngua caso não seja possível a adequação ambiental de seus lotes conforme a lei da época de sua criação e de sua exploração. Sem dúvida, a regularização não faz jus a linhas e sem a devida regularização, não fazem jus às linhas de créditos para implantação, manutenção e gestão dos lotes rurais em sua virtude de vedação expressa na Resolução 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Largados à própria sorte, acabam utilizando-se dos recursos naturais mais existentes, sem critério de autorização ou supervisão dos órgãos competentes, visando oferir renda para a sobrevivência de suas próprias famílias. Já os grandes produtores optam por ficarem à margem da legalidade, enquanto aguardam o pronunciamento claro e preciso do Congresso Nacional, capaz de pacificar e assegurar o exercício de suas atividades. Nessa ótica, o problema social gerado pelo radicalismo na interpretação das normas ambientais vem se mostrando também responsável pela degradação descontrolada das florestas pelos altos índices de criminalidade e desemprego no campo. Quando ainda governador do Estado de Mato Grosso, procurei atender aos anseios sociais, econômicos e ambientais, ao editar o Programa Mato Grossense de Regularização Ambiental, chamado MT Legal, após 9 longos meses de ferrenha discussão com os órgãos ambientais e de controle estadual e federal e entidades do setor privado, governamental e não governamental. Sem adentrar na competência da União, o Estado de Mato Grosso limitou-se a disciplinar as etapas de licenciamento ambiental único, criando o cadastro ambiental das propriedades rurais. A lógica do programa foi reconhecida e reproduzida pelo governo federal um ano depois, quando o lançamento do programa Mais Ambiente, pelo Decreto 7.029 de 2009. Todavia, passado quase 3 anos, a criatura se volta contra o seu criador e a autarquia federal, o IBAMA, valendo-se de seu programa e demais normas ambientais, não reconhece a forma e a metodologia aplicada pelo Estado nas regularizações ambientais dos imóveis rurais, como impõe aos seus proprietários e possuidores obrigações impossíveis de serem cumpridas. A imposição da recuperação em loco de mais de 30% da floresta para aqueles que já haviam se enquadrado nos 50% em momentos anteriores à edição da medida provisória, implicará na perda de áreas na produção e na queda da oferta dos produtos alimentícios no momento em que a cesta básica e demais consequências advindas do efeito de cascata do cenário que pode ser gerado. Por outro lado, o entendimento jurídico do órgão federal implica na desconstrução de todo o arcabouço jurídico desenvolvido pelo Estado de Mato Grosso, que não apenas procurou trazer tranquilidade ao setor produtivo, como também estabeleceu um marco regulatório
para a proteção de seus recursos naturais e impulsionou a regulação fundiária de inúmeras unidades de conservação, seja federal ou seja estadual. A questão ambiental, no afã de manter os recursos naturais e a biodiversidade para as futuras gerações, caso não seja aplicada a interpretação com parcimônia, razoabilidade, proporcionalidade, colocará em xeque o atual sistema econômico e social, podendo trazer consequências nefastas à balança comercial. Já vou terminar, senhor presidente. Como efeito, é chegada a hora de nos pronunciarmos, de estabelecermos as diretrizes, os limites e os alcances da proteção ambiental e do exercício das atividades utilizadas dos recursos naturais desse país. Nesse sentido, enfatizo aqui a importância da Câmara dos Deputados em votar o mais rápido possível o novo Código Florestal já aprovado aqui no Senado Federal, pois assim terminaremos com essa disputa ridícula que o IBAMA promove no Brasil e principalmente no estado do Mato Grosso. Senhor presidente, eu gostaria que a mesa encaminhasse esse meu pronunciamento à ministra do Meio Ambiente, a senhora Isabela, para que ela pudesse tomar conhecimento. Muito obrigado. O requerimento de Vossa Excelência será atendido na forma regimental, senador Braulio Maggi, que, aliás, traz uma preocupação extraordinária em relação a isso. E fica-se da torcida para que a Câmara dos Deputados se pronuncie nos próximos dias quanto à decisão do Código Florestal, já que o Senado falou sobre essa matéria. Concedo a palavra ao eminente senador Paulo Paim, pelo regime regimental. A palavra a Vossa Excelência, senador. Senhor presidente que preside essa sessão, senador Calcildo Maldaner, senador Braulio Maggi, senador Álvaro Dias. Primeiro, senador Álvaro Dias, me dirigi a Vossa Excelência para dizer que dos dois temas que Vossa Excelência tratou de forma indireta, mas da tribuna do plenário, nós estamos juntos. A questão do aéreo, sem nenhuma dúvida, junto com a senadora Ana Amélia, que aqui foi à tribuna, eu, Vossa Excelência e outros senadores já tivemos no Supremo Tribunal diversas vezes, e também no Executivo, e inclusive aprovamos aqui no Senado, pelo menos na comissão que Vossa Excelência foi o relator, aquele projeto que eu apresentei que cria um conforto legal, né, para que haja um acordo com o Executivo. E com alegria também eu assisti agora por parte de Vossa Excelência dar praticamente o parecer aqui em plenário da PEC número 5, que vai garantir a aposentadoria especial para os servidores com invalidez. Confesso que recebi também das redes sociais inúmeros questionamentos, e um deles me perguntava se estava em boas mãos quando Vossa Excelência foi indicado para relatar. Eu, de pronto, disse que sim, porque conheço as posições de Vossa Excelência quanto a essa questão social, e antes mesmo que nós pudéssemos imaginar, Vossa Excelência já anuncia aqui no plenário que o seu parecer já está dado, é favorável e a matéria pode ser aprovada. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senadores e senadoras, quero também rapidamente aqui informar que hoje pela manhã, na audiência pública que tivemos lá na Comissão de Direitos Humanos, sobre essa decisão de uma turma do Tribunal Regional do Trabalho de poder se usar a tal de lista do SPC e do Serasa para efeito de dificultar a contratação de trabalhadores. Posso dizer, senador Capiberide, que com alegria está aqui conosco, mais uma vez, participando do plenário do Senado, de que foi unanimidade entre todos os convidados de que não se pode, em hipótese alguma, se usar uma lista que discrimina, que fortalece o preconceito, principalmente com aqueles que mais pobres, no caso, ficando desempregados, sendo marginalizado do acesso ao trabalho por estarem com algum tipo de dívida junto ao Serviço de Proteção ao Crédito ou mesmo o Serasa. Eu lembrava lá, e repito aqui,
que inclusive nós retiramos um artigo da CLT via o projeto do deputado Magela, que tivemos a alegria de relatar aqui numa das comissões, e o presidente Lula sancionou quando os bancos poderiam demitir por justa causa um funcionário que tivesse inadimplente. Mas, felizmente, porque percebi, é a decisão de uma turma e que outras 3 ou 4 turmas já têm posição diferente e, no plenário, com certeza, a decisão final será favorável aos trabalhadores contra essa discriminação que eu considero hedionda. Inclusive, já aprovamos aqui no Senado um projeto nesse sentido de minha autoria e se encontra na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, senador Cacildo Baldaner, o meu pronunciamento no dia de hoje, ele visa fazer uma homenagem às mulheres, já que agora, no dia 8 de março, na próxima quinta-feira, é o Dia Internacional da Mulher. Estou me adiantando porque na quinta-feira teremos uma sessão de homenagem e, de nossa parte, vamos dar preferência para que elas usem a tribuna durante todo o dia falando desse tema. E me submeto aqui numa posição, digamos, de antecipação, mas também de quem fica na retaguarda para defender esse tema tão importante que elas, mulheres, defendem como ninguém. Senhor presidente, esta semana guarda um dia muito especial. É o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Esse é um momento muito importante em nossa história, que nos remete a refletir para fatos a esses seres humanos de grandeza ímpar, as mulheres. Seres humanos que souberam cavar espaço, souberam agir com força e garra, enfim, as mulheres souberam e sabem, de fato, ir à luta para defender toda a humanidade. A sociedade patriarcal brasileira sempre delegou poderes extremos aos homens e exigia das mulheres a dedicação ao lar e aos afazeres domésticos. Mesmo depois da chegada da família real ao Brasil, em 1808, quando as mulheres podiam já então circular pelas ruas, comparecer a saraus, teatros e ópera, os padrões da época não foram abalados e o preconceito continuou. As mudanças foram trazidas e conquistadas com muita luta. O espaço foi assegurado lentamente. As mulheres foram libertando suas vozes para que o mundo tomasse consciência da presença e da importância delas no contexto social, econômico e político. Exemplos disso: Eugênia Moreira, primeira jornalista de que se tem notícia, aos 16 anos, em 1914, escreveu artigos em jornais afirmando que a mulher será livre somente no dia em que passar a escolher os seus representantes. Outro exemplo magnífico, Berta Lux, sob sua liderança, foi construído no Rio de Janeiro, em 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. As mulheres foram, assim, ampliando o seu espaço e conquistaram a condição de cidadãs plenas de direito. Em 1932, conquistaram o direito ao voto. Em 1934, aconteceu a primeira eleição em que as mulheres puderam efetivamente votar e ser votadas. Foi eleita aí a deputada Antonieta de Barros, uma mulher que acreditava na busca da independência feminina, conquistada pelo meio do estudo. Ela foi a primeira mulher negra a exercer um cargo político no Brasil. A luta prosseguiu, e as mulheres se fizeram vencedoras na rejeição das alegações baseadas na legítima defesa da honra masculina, em casos de assassinatos de mulheres.
Elas venceram. Buscaram também o direito de decidir sobre quando e quantos filhos queriam ter e passaram da presença de apenas 25 mulheres lá na Assembleia Nacional Constituinte, em que eu fiz parte em 1988, a garantia de uma cota mínima de 30% para as candidaturas de mulheres em todas as disputas proporcionais. Veio o tempo de novas construções e novos pactos legais e justos. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 85, e os conselhos estaduais e municipais foram o reconhecimento por parte do Estado da discriminação sofrida pelas mulheres e da necessidade de formular políticas públicas para alterar o quadro que se apresentava. A promulgação, senhor presidente, da nova Constituição Federal, em 1988, garantiu ali a igualdade entre homens e mulheres na sociedade e na família. As mudanças foram assim vindo, e hoje nós todos somos honrados com a presença de uma mulher à frente do comando do nosso país. Hoje podemos dizer que a comandante em chefe da nação brasileira é uma mulher e se chama Dilma Rousseff. Todos sabemos que ainda existem muitas barreiras a ultrapassar. A dupla jornada de trabalho, ou a tripla, como alguns falam, as diferenças salariais praticadas nos vencimentos que homens e mulheres recebem, a dificuldade enfrentada pelas mulheres para o acesso a cargos mais importantes na escala, mesmo do executivo, do legislativo, ou mesmo na área privada, ou mesmo nas forças militares e assim por diante. Senhor presidente, no final do ano passado, de 12 a 15 de dezembro, aconteceu aqui em Brasília a terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Essa conferência já é um marco na história da luta das mulheres brasileiras. E desde a sua implantação, importantes conquistas foram alcançadas. Listo aqui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. As conferências discutem e elaboram políticas públicas voltadas para a construção da igualdade, da autonomia e do pleno exercício da cidadania das mulheres no Brasil. Os eixos principais são análise da realidade brasileira e os desafios para a construção da igualdade de gênero na perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, política e social, como também cultural. Senhor presidente, tendo em vista a erradicação da pobreza extrema e o exercício da cidadania pelas mulheres brasileiras, nós